A CPFL Energia, também os resultados foram divulgados hoje também, aliás, os resultados do quarto trimestre e também do consolidado de 2025. A empresa teve uma leve queda no lucro líquido, que atingiu então 1 bilhão e 560 milhões de reais na comparação anual. Já no consolidado de 2025, a CPFL fechou com um lucro de 5 bilhões e 740 milhões de reais. Agora, sobre o EBITDA, a elétrica registrou 3 bilhões e 410 milhões de reais, ou seja, uma alta de 4% na mesma comparação. Ainda segundo o balanço, a receita operacional líquida cresceu também, atingindo 11 bilhões e 800 milhões no trimestre. A CPFL divulgou que pretende investir cerca de 31 bilhões de reais para os próximos 5 anos, o maior programa da empresa, com foco em distribuição de energia. E para a gente falar sobre esses números, eu tenho aqui na minha tela a companhia do Gustavo Estrella, que é CEO da CPFL Energia. Meu xará, Gustavo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Olha só, Gustavo, a receita operacional, como a gente comentou, subiu aqui 5,8%, mas mesmo com essa alta em relação ao quarto TRI de 2024, a receita operacional líquida teve uma queda ali, uma queda leve de 0,9% no trimestre. Então, para a gente começar essa conversa, gostaria que você comentasse um pouco sobre quais fatores impactaram. Bom, Gustavo, eu acho que esse foi um ano, diria para a gente, assim, bastante desafiador, né, em termos de resultados. Mas quando a gente olha o nosso principal negócio, que é a distribuição de energia, a gente teve queda no consumo de energia nas nossas áreas de concessão, muito em função da queda da temperatura. A temperatura é uma premissa importante, especialmente quando a gente fala de consumo residencial e consumo comercial, e a temperatura foi menor, foi mais baixa do que a comparação com o ano anterior. Então, isso drivou muito a nossa receita e os nossos resultados com valores inferiores a 2024 em função disso. Além disso, no segmento de geração, a gente tem um impacto muito grande do chamado curtailment, que são os cortes de geração que afetaram muito os resultados da companhia, em especial nesse quarto trimestre. Então, são os dois principais efeitos que fizeram com que a nossa receita ficasse praticamente em linha, mas levemente negativa, não só a receita, mas também os nossos resultados. Vou até, antes de começar com o nosso balanço, essa questão do curtailment é sempre trazida pelas empresas de energia. A gente entrevistou a Copel e esse foi um dos principais gargalos também para o resultado. Eu queria que você comentasse brevemente qual é a solução de longo prazo se nós vamos ter, ou seja, a gente está produzindo mais energia do que linhas de transmissão. A gente tem um resultado no horizonte, Gustavo? Eu acho que sim, ou pelo menos parcialmente sim. Nós tivemos uma medida provisória aprovada no final do ano passado, que ela endereça parte do curtailment, né? E só para colocar aqui, né, Gustavo, o nosso desafio, né, o Brasil experimentou um crescimento muito grande da geração chamada intermitente. São as gerações renováveis, em especial a geração solar. Quando a gente tem uma situação como essa, a gente traz essa intermitência para o sistema e essa intermitência é o que tem feito, é o que tem causado o efeito do curtailment, né, que é basicamente a limitação dessa geração intermitente, olhando para a segurança do sistema e a geração de outras fontes, como térmicas e hidráulicas. A gente hoje tem de fato, um desafio muito grande. Esse desafio não é só do Brasil, o mundo inteiro hoje vive isso. O Brasil talvez viva uma situação um pouco mais extrema, não só pela característica da nossa matriz, que é muito limpa e renovável, isso é bom, mas traz alguns desafios, mas também com o crescimento em especial da geração distribuída, né? A gente hoje bate alguma coisa em torno de 45 gigawatts de capacidade instalada vinda de geração distribuída. Então, essa fonte de geração traz essa intermitência e ocorre o curtailment. Eu acho que a medida provisória aprovada ano passado, agora em fase de regulamentação, né, a expectativa é que a gente tenha esses efeitos mitigados nos resultados das empresas e com isso, que acho que é o tema principal, é garantir a segurança energética, mas também a manutenção dos investimentos de geração no futuro. Acho que é o grande desafio, né, para a gente olhar o setor com uma perspectiva de longo prazo, um setor tão importante no crescimento da matriz
elétrica brasileira. Bom, e a boa notícia é que nem tudo são espinhos, e vocês divulgaram aqui 4,3 bilhões de reais em dividendos, foi um número que surpreendeu aqui o mercado pelo volume. E aí eu queria perguntar como é que a empresa equilibra, né, esse pagamento de dividendos bilionários com a necessidade de ter dinheiro no caixa disponível para reparos emergenciais, por exemplo. E também aproveito para perguntar, Gustavo, qual que é o efeito psicológico que vocês buscam causar no investidor com essa distribuição robusta de dividendos? Eu diria para você, Gustavo, que assim, a nossa estratégia ela olha muito de uma maneira muito balanceada o pagamento de dividendos, a nossa alavancagem e os nossos investimentos, né? Então você vê que no ano que a gente anuncia um recorde de dividendos de 4,3 bilhões de reais, no mesmo ano a gente realiza 6,1 bilhões de reais de investimentos. É o maior investimento da história da companhia e, ao mesmo tempo, o plano de 5 anos de investimentos, 31,1 bilhões de reais, também o maior plano de investimento da história da companhia. Fazendo isso, como que é possível fazer isso? A gente hoje tem uma alavancagem de 2,3 vezes dívida líquida sobre o EBITDA. O nosso covenant financeiro, o limite de alavancagem é 3,75, portanto a gente tem um espaço ainda de alavancagem bastante grande a chegar no nosso limite, e é o que exatamente permite que a gente consiga ter uma estratégia de crescimento aliado com o pagamento de dividendos. Isso aqui é monitorado todos os anos, né, de maneira muito, eu diria, muito cuidadosa, para que a gente mantenha a companhia sempre em níveis saudáveis, mas tentando manter esses dois pilares de crescimento, de dividendos e de investimentos. Ótimo, você trouxe um gancho muito importante que foi o anúncio também de um investimento recorde, 31,1 bilhões de reais até 2030. Já puxando então esse gancho, eu queria entender qual que é o critério de prioridade aí para escolher quais cidades vão receber esses investimentos, essa modernização da rede, Gustavo. Bom, a CPFL, a gente atua no interior do estado de São Paulo e no interior do estado do Rio Grande do Sul, né? Eu tenho mais de 11 milhões de clientes e quase 700 cidades na minha área de concessão, né? Quando a gente define essa estratégia, obviamente a gente identifica as necessidades de cada região onde a gente está, mas tem algumas macroestratégias que são definidas para toda a nossa área de concessão, né? E aqui, Gustavo, é importante colocar, de que a gente hoje vive um ambiente de operação muito diferente do que a gente vivia no passado, né? Então, a gente tem hoje eventos climáticos muito mais extremos do que tinha no passado. Isso demanda da gente muito mais investimento em robustecimento de rede, investimento também em mais tecnologia. Então, isso que a gente tem feito. Vou dar um exemplo aqui, talvez do nosso projeto mais importante hoje, que é o projeto da medição inteligente. Dos medidores dos nossos clientes para medidores inteligentes, eu consigo fazer a medição remota, não só um benefício na minha operação, mas também na qualidade percebida pelo cliente, porque quando eu consigo ter uma rede sendo monitorada 24/7, eu consigo ser muito mais tempestivo quando eu tenho algum tipo de problema no fornecimento de energia. Então, isso aqui é um exemplo, aqui estou falando de mais de 1,2 bilhão de reais de investimentos só na troca dos medidores inteligentes, e aqui, sem dúvida nenhuma, com uma perspectiva de melhora de qualidade importante para o cliente na ponta final. Excelente. Você trouxe o gancho também da dívida líquida, que é o que eu quero comentar agora, porque ela subiu mais de 13% no último ano. E aí, mesmo com uma alavancagem saudável, Gustavo, em que momento esse endividamento deixa de ser um foco de investimento em infraestrutura e começa a ser um problema aqui para a solidez do balanço? Eu acho que esse é um ponto importante, né, Gustavo? E, de novo, a gente olha isso aqui muito de perto e monitora, né, para que a gente sempre mantenha a companhia em níveis saudáveis de alavancagem. A CPFL, pelo tamanho, pela qualidade dos ativos, pela qualidade do meu acionista controlador, a gente tem uma percepção de risco e nota das agências de rating muito positiva, né? Eu tenho nota AAA no Brasil e notas de mercado global de investment grade. Ratings acima do risco soberano brasileiro. Isso me dá um acesso ao mercado de capitais muito farto e com um custo muito competitivo, né? Só para te dar um exemplo, ano passado nós fizemos captações financeiras ao longo do ano de 14,8 bilhões de reais e o meu custo médio de financiamento foi CDI menos 0,34. Tá? Então, a gente realmente usa esse acesso ao mercado de capitais para garantir não só custos, mas também prazos mais longos, para que a gente mantenha essa dívida sempre em níveis muito saudáveis.
Daqui a pouco eu preciso encerrar a nossa conversa. Eu tenho 1 milhão de perguntas para fazer, mas o tempo é curto. Então já aproveito para perguntar aqui, olhando para um horizonte, queria que você elencasse fatores importantes que vão ajudar possivelmente a alavancar o próximo balanço, Gustavo. E quais fatores podem ser cisnes negros aí para os números que talvez não venham tão bom quanto o que a gente vê nesse balanço aqui do quarto tri de 2025? Bom, acho que quando a gente olha, assim, Gustavo, em perspectiva, eu diria talvez dois grandes temas para acontecerem aqui ao longo do ano. O primeiro deles é a renovação das concessões de distribuição. A gente está num processo aqui final de assinatura dos contratos. Eu vou receber uma concessão por mais 30 anos. Isso aqui é fundamental até para sustentar esse plano de investimentos que eu mencionei aqui. Quer dizer, o 31,1 bilhões de reais, 25 bilhões, eles acontecem na distribuição, eles só acontecem se eu tiver uma perspectiva de longo prazo, né? Aqui é um setor de infraestrutura, retornos de muito longo prazo, eu preciso também ter uma concessão. As minhas concessões vencem, em média, próximo de 2027, 2028, e eu preciso ter essa nova perspectiva para conseguir endereçar esses investimentos. Então, acho que isso aqui talvez seja o grande tema de distribuição para acontecer ao longo desse ano. E outro tema ligado à geração, que é o que a gente já comentou aqui, que é o tema do curtailment. Eu acho que a solução, que também está em vias de ser divulgada pelo Ministério, ela é fundamental para trazer estabilidade para os investidores atuais, mas muito importante para destravar investimentos futuros em geração, né? Essa aqui é uma cadeia, né? O Brasil acho que tem uma vocação natural em geração renovável, né? Fizemos isso, expandimos muito a nossa matriz com geração renovável, e essa cadeia hoje está praticamente paralisada em função dos impactos do curtailment. Quer dizer, à medida que a gente tem uma solução, de novo, uma visão em perspectiva de longo prazo, a gente destrava também muito investimento vindo para o segmento de geração, e a nossa perspectiva é de que a gente vai continuar tendo aumento de consumo, né? O consumo per capita do Brasil ainda é muito pequeno, é muito baixo, quer dizer, então tem muito espaço para crescer. E soma isso aqui a indústria de data center, que há uma expectativa também muito positiva de um crescimento muito grande dessa indústria que demanda muita energia. Estamos todos nas expectativas aqui para o próximo resultado. É no próximo resultado que a gente vai conversar de novo com o Gustavo Estrella, que é CEO da CPFL. Obrigado pelo espaço na sua agenda. Seja sempre bem-vindo aqui na programação, meu caro. Até a próxima. Obrigado pelo convite, Gustavo. Tchau, tchau. Abraço.